Olá pessoal, nós somos o canal Foca no Planeta e vamos mostrar o que acontece com algumas atitudes que tomamos e ações que fazemos. Para onde vai o lixo que descartamos? Cerca de 76% do lixo diário brasileiro, que chega a 70 milhões de quilos, são despejados em céu aberto. Somente 10% vai para lixões controlados, 9% vai para aterros sanitários e somente 2% é reciclado. A queima de lixo, que é bastante utilizada, é também muito prejudicial, pois libera gases nocivos à atmosfera, empodrece o solo e desperdiça materiais recicláveis e de energia. Já parou para pensar que apenas 2% do nosso lixo é reciclado e que o resto é descartado de um modo que nos prejudica e prejudica também os animais que acabam ingerindo o nosso lixo por falta de alimento? E sem contar os resíduos que vão para os oceanos fazendo mal para os animais aquáticos. De um modo geral, o lixo descartado de forma errada não prejudica apenas os seres racionais, mas todas as espécies de animais que vivem à nossa volta. Por que o descarte do lixo feito de uma maneira incorreta pode nos prejudicar? Nas mídias, de forma geral, vemos muitas notícias sobre enchentes. Já parou para pensar que o papel ou a latinha que você joga no chão pode entupir um bueiro e causar um fechamento de um túnel que você deveria passar para ir para casa, mas não pode porque está interditado? Todas as ações que fazemos têm consequências que nem sempre podemos imaginar que poderiam causar grandes problemas. O que o lixo que descartamos tem a ver com as alterações climáticas? Os gases que liberamos com a queima de lixo feita de maneira incorreta vão direto para a atmosfera e é onde se localiza a camada de efeito estufa. Com o acúmulo desses gases nocivos, a temperatura aumenta, o ar fica seco, o vento quente e o dia abafado. Os aterros sanitários feitos de maneira incorreta podem retirar os nutrientes do solo e fazer daquele solo fértil um solo infértil onde não conseguiremos praticar agricultura e não poderemos plantar árvores para que o ar fique mais agradável. Todas as nossas ações têm consequências, seja ela prejudicial ou nula. Por que devemos nos preocupar com as alterações climáticas, sua causa e consequência? As alterações climáticas são apontadas como uma das maiores ameaças ambientais, econômicas e sociais que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. São um tema recorrente nos noticiários, na internet e nos jornais. Como é sabido, as alterações climáticas têm sido uma grande ameaça para o ambiente. O aumento da temperatura e os problemas que acarreta provocam a destruição de habitats e a consequente extinção de certas espécies. As opiniões sobre as causas dessas alterações são diversas. Vários defendem que sempre existiu uma variação natural que ocorre a cada 20, 40 milhões de anos. A ciência afirma que de fato existe uma variação natural no clima. Contudo, o problema não é a variação climática, mas sim a rapidez que se está dando. Nos últimos anos, a temperatura média global subiu 1 grau Celsius. Subida essa que normalmente aconteceria em vários milhões de anos. A conclusão a que se chegou foi essa: se essa variação tão alta costumava dar-se em vários milhões de anos, então agora que se dá em apenas 20 anos, certamente que o homem tem algum impacto nela. Esse é um dado adquirido visto que o homem interfere no ambiente de várias maneiras, como na poluição e na destruição de habitats para utilizar as suas matérias-primas. Agora, o impacto que essa situação tem na biodiversidade. Como se sabe, os seres vivos têm várias formas de responder às alterações climáticas. Por exemplo, as andorinhas costumam migrar para as zonas mais quentes no inverno, mas agora, com o aumento da temperatura, estas acabam por voltar mais cedo que o habitual.
Isto porque as espécies têm tendências a sair das zonas mais quentes para as zonas mais frias. Até certas plantas têm capacidade de dispersar as suas sementes e migrar para as zonas mais apropriadas. Contudo, certas espécies não têm capacidade para mudar os seus hábitos e acabam por se extinguir, primeiramente a nível local e depois a nível mais alargado. O que podemos fazer para reverter as alterações climáticas e evitar a extinção das espécies? A principal missão do homem deveria ser reduzir o seu impacto ambiental sobre o planeta. Algumas das medidas a tomar seriam diminuir a poluição e adotar políticas mais verdes, limitar a emissão de gases com efeito estufa, a queima de combustíveis fósseis e repensar algumas atitudes que tomamos que podiam facilmente ajudar a melhorar o mundo. Contudo, mesmo se fizéssemos tudo isso, a tendência seria de a temperatura continuar a aumentar, visto que tem uma memória passada que dificilmente se irá reverter. Ainda assim, esta não é uma razão para não nos empenharmos em mudar os nossos hábitos. Não cabe apenas a mim ou a si mudar o rumo que estamos a tomar, mas sim toda a humanidade. Devemos mudar a nossa maneira de pensar e assegurar o futuro da Terra. Agora, cabe a você tomar a atitude de fazer acontecer a mudança ou esperar pelo pior. De que lado você vai ficar? O lado que luta pela mudança ou o lado que fica sentado esperando o pior chegar? Escolha o seu lado e lute pelos seus ideais. Escolha a mudança e foca no planeta.